Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Conforme combinado, né, na última aula, eu estou aqui gravando uma aula para vocês sobre correntes diadinâmicas de Bernard, tá? Como o próprio nome já indica, não trata-se de uma corrente, e sim, né, de várias, mais especificamente, 5 correntes elétricas que foram desenvolvidas por Pierre Bernard, por isso recebem esse nome, né, diadinâmicas de Bernard, tá certo? Pela imagem aí no slide, né, vocês observam aí que tem uma esponjinha, tá, e um eletrodo dentro da esponja. Isso já nos indica que as correntes diadinâmicas, elas são correntes polarizadas, tá certo? Porque normalmente se usa esponja para corrente polarizada, especialmente no Brasil, tá bom? Corrente que não é polarizada, você usa o eletrodo de borracha siliconada com carbono e gel, ou você usa o autoadesivo, são os mais comuns, tudo bem? Então, as diadinâmicas são correntes polarizadas. Dessa forma, todos aqueles efeitos polares que nós vimos na aula de corrente galvânica, eles se aplicam também às diadinâmicas. Inclusive a atividade que vocês fizeram, né? O polo positivo ele resseca o tecido, ocorre uma reação ácida, ele atrai e libera o oxigênio. O polo negativo ele hidrata os tecidos, ele causa uma reação alcalina, forma hidróxido de sódio, ele é mais vasodilatador, ele amolece os tecidos, ele excita mais os tecidos porque hipopolariza a membrana, diferentemente do positivo. Ou seja, todos aqueles efeitos deverão ser levados em consideração quando nós formos utilizar as diadinâmicas. É claro que eu não vou ficar repetindo toda hora os efeitos, vocês já devem saber os principais efeitos de cada um dos polos. Tudo bem? Bom, então as correntes diadinâmicas de Bernard foram desenvolvidas por um dentista chamado Pierre Bernard em 1929, né? Então caindo tudo lá, quebrando a bolsa de Nova York e o Pierre Bernard brincando de construir corrente elétrica. E ele desenvolveu essas correntes com a finalidade de aliviar a dor, né? Ele queria produzir correntes que fossem analgésicas, tudo bem? Lembrando que em 1929, o que existia de corrente era basicamente a corrente galvânica e a corrente farádica, tá? Que é uma corrente pulsada monofásica triangular. Então, ele teve essa ideia de desenvolver as diadinâmicas. E o que ele fez? Ele pegou a corrente da rede elétrica, tá? E fez algumas modificações, né, que nós chamamos aí tecnicamente de retificações da corrente da rede. Tudo bem? Lembrando, né, que na Europa a corrente de rede é uma corrente alternada de 50 Hz. Por isso que está escrito aí no slide 50 Hz. No Brasil, a corrente de rede ela é alternada também, porém tem uma frequência de 60 Hz. Tá certo? Muito bem. Quando a gente conversa com engenheiros elétricos, né, ou técnicos em eletrônica, eu mesmo tenho um irmão que é formado em engenharia de computação. Quando eu mostrei isso para ele, ele falou, nossa, isso aqui é ridículo de produzir, né? São correntes muito simples. Por quê? Porque, na verdade, ele aproveita a corrente da rede elétrica e faz algumas modificações, que nós chamamos de retificações, tá? Então, não são como as correntes que você tem hoje em dia, né? Que tem lá um microprocessador que muda a forma da onda. Então, entra a corrente alternada senoidal, o aparelho muda, faz um pulso quadrado. Nada disso. Ele simplesmente pega a corrente do jeito que ela vem e faz alguns ajustes. Certo? Claro, né? Não dá para esperar muita coisa, né? Lá em 1929, não tinha assim muita tecnologia. Tudo bem? Alguns autores citam, né, que essas correntes surgiram na década de 50, 1950. Mas, na verdade, em 1950, elas ficaram-se mais conhecidas, tá? Mas o Bernard desenvolveu essas correntes em 29. Bom, então vamos para a primeira. Primeira corrente, ela é chamada de difásica
fixa, tá? Ninguém fala esse nome comprido, todo mundo usa a sigla DF, difásica fixa. Trata-se de uma corrente, né, senoidal retificada. Então, vamos entender o que é essa retificação. Lembra que a corrente alternada, ela... Deixa eu pegar um laser aqui, ó. Você tem aqui a fase positiva, não é isso? Aí aqui embaixo teria a fase negativa. Para onde foi parar a fase negativa? Para cima, tá? Então é como se ele tivesse rebatido a fase negativa da onda para cima. E isso recebe o nome de retificação em ondas completas, tá? Por quê? Ele não eliminou nenhuma parte da onda, ele apenas retificou. Tudo bem? Então, reparem, né, que ela é uma corrente que ela não tem intervalo, né? Então, você tem um pulso senoidal, outro pulso senoidal e assim por diante, tá certo? Cada pulso dura 10 milissegundos e o intervalo entre os pulsos é zero. É zero. Se você lembra da aula de bases físicas, você saberá, né, que para descobrir a frequência, basta você pegar 1000 e dividir pelo período, certo? Então, se você pegar 1000 e dividir por 10, que é o período, é o tempo que leva para a onda completar um ciclo, você vai ter a frequência de 100 Hz. Tudo bem? Então, é uma corrente alternada de 50 Hz que foi retificada em ondas completas, dando a frequência de 100 Hz. Reparem que a corrente, ela é unidirecional, né? Ela é unidirecional. Se é unidirecional, ela é polarizada, certo? Polarizada. 10 milissegundos de duração de pulso, pessoal, é um tempo enorme de grande, tá? É muito grande comparado às correntes mais modernas que nós usamos hoje em dia. Exemplo, quando eu uso o TNS, a corrente do TNS para analgesia, eu trabalho ali entre 100 e 200 microsegundos. Sabe quantos milissegundos dá isso? 0,1 a 0,2 mili. Então, aí você compara, né? 0,1, 0,2 com 10 milissegundos. Então, isso é um tempo muito grande de duração de pulso. O que faz com que essas correntes sejam relativamente desconfortáveis. Tá? O que você sente? Uma espécie de ardência, uma sensação meio esquisita na aplicação. Elas são muito mais desconfortáveis que a corrente do TENS, que a corrente interferencial, porque essas outras correntes, além de não serem polarizadas, elas têm duração de pulso menor, tá bom? Bom, e para que ela serve, né? Quais são os principais efeitos que essa corrente promove? Antes de falar dos efeitos, eu queria relembrá-los que a corrente, todas elas, as 5 diadinâmicas, são polarizadas. Ou seja, a gente acaba tendo efeitos muito parecidos nas 5 correntes, tá? Ou seja, no polo negativo, independente de qual diadinâmica que você está usando, você vai ter uma vasodilatação mais intensa. Você vai ter uma hidratação do tecido. Estão entendendo isso? Então, pessoal, é engraçado que eu falo como se vocês estivessem aí me respondendo, né? Mas não tem problema, é o hábito. Esses efeitos que a gente cita são efeitos, assim, mais preponderantes de cada uma delas, certo? Não tem, assim, muita evidência científica, eram efeitos que o Bernard descreveu lá na época. Então, a corrente DF, ela tem um efeito vasomotor importante. A DF, pessoal, é a corrente que mais se assemelha à galvânica, tá? Por quê? Apesar dela ter aqui os pulsos senoidais, ela não tem intervalo. Então, faz de conta que tem uma linha reta aqui, ó, que seria a galvânica, tá? O que muda é isso, que a amplitude ela cai, mas logo ela já sobe, tá? Rapidamente. Então, ela é muito parecida com a corrente galvânica. Eu já vi, inclusive, pessoas fazendo iontoforese com esta corrente, tá? É possível. Não é a mais usada é a galvânica, mas às vezes você não tem a galvânica, você tem um aparelho que tem diadinâmicas, você poderia usá-la para fazer iontoforese. Analgesia temporária, então a analgesia gerada pela DF é uma analgesia que tem início rápido
Isso está mais relacionado à frequência da corrente, tá? Isso é uma hipótese. Ela tem um início rápido, mas se você desliga a corrente, a dor volta rápido também. Por isso que chama-se analgesia temporária. E ela é considerada uma corrente preparatória. Por que preparatória? Como ela gera uma analgesia rápida, você já tem um efeito analgésico, que vai ser muito bom para o paciente, e ele já estaria melhor preparado para receber as demais correntes, né? Então, se o paciente está com dor, quanto mais rápido você aliviar essa dor, melhor, tá? Então, nos protocolos, é meio que uma regra. Sempre que você vai usar diadinâmicas, usa primeiro a DF, tá? E já vou dar uma informação importante. Nunca nós usamos somente uma diadinâmica, a menos que fosse para iontoforese, né? Mas se você vai trabalhar com as diadinâmicas de Bernard, geralmente se escolhe de 2 a 3 correntes na mesma sessão. Tudo bem? Então, vai escolher 2, a primeira você já sabe qual é. É a DF, porque ela é considerada uma corrente preparatória. Tudo bem? Bom, aqui tem um pequeno vídeo que mostra no osciloscópio, pessoal, a corrente DF, tá? Então, reparem, está escrito em espanhol, por isso que está dessa forma. Olha lá, os pulsos senoidais sem intervalos, tá certo? Vamos passar mais uma vez. Difásica fixa, DF, pulso de 10 milissegundos sem intervalo, tá? Sendo, então, uma frequência de 100 Hz. Não vão confundir, hein? 50 Hz é a frequência que veio lá da tomada. A hora que ele retificou, ela, né, passa a ter 100 Hz. Tudo bem? Então, a primeira já foi. Segunda, monofásica fixa, conhecida como MF, tá? O que ele fez aqui? Opa, professor, aqui ele removeu uma das fases. Cadê aquela fase negativa que estava aqui embaixo, né? Ela não se encontra mais, ela foi removida, certo? Então, o termo que se usa para isso é retificação em semiondas, né? ou semiondas retificadas, porque só tem metade da onda. Claro que se esse pulso tem 10 milissegundos, o intervalo, que nós chamamos de R, do inglês rest, pausa, intervalo, ele também tem 10 milissegundos, beleza? Ou seja, você que já está ligado e lembra que para calcular a frequência é só pegar 1000 e dividir pelo período é sempre T mais R. 1000 dividido por 20, 50 Hz, tá? Então, já era 50, continua sendo 50 Hz a frequência desta corrente. Tudo bem? Pulso de 10, intervalo de 10. Principais efeitos atribuídos à corrente MF. Estimulação do tecido conjuntivo, ou seja, pensando em uma lesão ligamentar, capsular, tendínea, ela teria um efeito aí interessante para ajudar no reparo desses tecidos. Ela também tem efeito analgésico, lembrando que o polo positivo é um polo que tem uma característica maior de analgesia, né? E também um efeito circulatório importante, tá? Em especial, em qual dos polos? No negativo, tudo bem? Então, essa é a corrente monofásica fixa, e nós temos aqui o vídeo da monofásica fixa no osciloscópio. Então, olha lá. Vocês vão notar que tem um pulso e um intervalo, tá? Pulso de 10, intervalo de 10. Pulso de 10, intervalo de 10. Mais uma vez. Olha lá. Pulso, intervalo, uma corrente de 50 Hz. É claro, gente, que esses nomes foram nomes criados pelo Bernard, tá bom? Porque se eu pedisse para você classificar o nome verdadeiro, o nome físico da corrente, só que é uma corrente, vamos lá, primeira aula, hein, da professora Mariana. É uma corrente pulsada, porque tem intervalos, monofásica, porque não tem nada aqui para baixo, tá? Senoidal ou sinusoidal, tá? Esse seria o nome, mas monofásica fixa é o apelido aí. Claro, o Bernard que criou, ele põe o nome que ele quiser, né, na corrente. Terceiro tipo,
curtos períodos. Agora ficou fácil, porque olhando o gráfico, você já reconhece alguma coisa, né? Ô, professor, essa aqui eu já vi em algum lugar, né? É a corrente DF, certo? Então, você tem 1 segundo de DF, 1 segundo de MF. Ah, o aparelho faz isso sozinho? Faz. Ele vai emitir 1 segundo DF, 1 segundo MF. 1 segundo DF, 1 segundo MF. Tudo bem? Ah, mas no desenho está primeiro MF. Normalmente é o contrário, tá bom? É que às vezes eles recortaram aqui o gráfico. Então, 1 segundo DF, 1 segundo MF. Também não muda nada, né? Se começar pela MF, DF, a cada 1 segundo ela se alterna. Tudo bem? Lembrando que aqui eu tenho 50 Hz e aqui eu tenho 100 Hz. É uma corrente modulada em frequência, tá? Então, 50, 100, 50, 100, 50, 100, 50, 100. Por isso que chama curtos períodos, troca rápido, né? Só 1 segundo com cada corrente e já muda, tá bom? Então, vocês estão entendendo por que ele criou várias? Porque com isso você diminui o efeito de habituação, não é aquela corrente igual o tempo todo. Você tem a oportunidade de trocar as correntes, ter efeitos. Esse efeito de troca de frequência é um efeito muito interessante para bombeamento na parede vascular. Você sente a hora que muda a frequência, tá? E dependendo da intensidade, está um pouquinho mais alta, você pode ter pequenas contrações musculares. E essas pequenas contrações musculares intermitentes acabam tendo um efeito de bombeamento. Olha que legal. Você tem o efeito polar da endosmose, mais o efeito de bomba, tá? Então, se você me perguntar, Richard, qual você acha melhor para drenar um edema? Galvânica ou curtos períodos? Eu considero melhor a curtos períodos, porque além do efeito polar, ela tem esse efeito de bomba, que a galvânica não tem, tá certo? Por isso que na aula passada nós falamos que a galvânica hoje, 2021, quando ela é usada, ou é usada lá no STRIAT, né, para estimulação transcraniana, essas aplicações mais modernas, ou ela é usada para iontoforese, certo? A gente não acaba não usando galvânica para analgesia, para drenar um edema, né? Até poderia. Mas a curtos períodos eu entendo como sendo aí uma corrente mais interessante para isso, tá? Então, corrente MFDF de conexão alternada sem intervalo. Quando eu falo sem intervalos, aqui, vocês estão vendo que aqui tem intervalo entre os pulsos da MF, né? É que não tem intervalos na alternância, tá? 1 segundo uma, 1 segundo outra, 1 segundo uma, 1 segundo outra. Não fica um tempo sem corrente, tá? Um tempo assim, T-off, né? Fica lá 5 segundos, 0 de corrente. Não, tá? Então, essa alternância sem intervalos. Ela, para variar, também é indicada para analgesia. Pessoal, na verdade, qualquer corrente elétrica é analgésica, tá? Qualquer corrente. E um efeito circulatório mais potente. Vocês já entenderam por quê? Por esse efeito de bomba, tá? Acredita-se que a analgesia da CP, ela é uma analgesia um pouco mais duradoura do que a analgesia da corrente DF, tá bom? Tem comprovação? Não, não tem. Não tem. Eu não comentei, mas vou comentar agora. A gente não tem muito material sobre diadinâmicas. Tem material? Tem, claro que tem. Tem artigos, tem livros, mas não tem uma quantidade muito grande. E para ajudar, as diadinâmicas hoje, né, até hoje, são muito utilizadas em alguns países da Europa, tipo Rússia, né? Que mais? Polônia, Bulgária. Então a gente acaba encontrando artigos, às vezes, em polonês, em russo, que acabam dificultando um pouco a leitura, tá bom? Não sei por que, né, essas correntes se tornaram aí bastante populares em algumas regiões da Europa, tá? Em alguns livros americanos, eles citam, né? Eles falam, olha, mas colocam uma página só, falam, são correntes que não são tradicionais, não são conhecidas nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil,
No passado, elas eram muito utilizadas, tá? Muito utilizadas. Lá, anos 2000, né? 2000 e pouquinho, né? Início dos anos 2000 e final ali, 95, 98, 2000, 2000 até 2005, por aí, eram muito utilizadas. Hoje em dia, já tem aí uma menor utilização, tá bom? Aqui, para vocês verem o gráfico, né? No osciloscópio, curtos períodos, nós temos ali, ó, MF, DF, MF, DF, MF, DF, MF, DF, certo? 1 segundo de cada, tá? Uma vez mais, MF, DF, MF, DF, MF, DF. Ah, então 50 Hz, 100 Hz, 50 Hz, 100 Hz. Legal essa, né? E longos períodos, que é para diferenciar da curtos períodos, é uma corrente que tem uma alternância a cada 10 segundos, tá? Esse tempo aqui, pessoal, varia aí entre os fabricantes, tá certo? Tem fabricante que faz a corrente longos períodos alternando aí a cada 6 segundos, por exemplo, tá? Então fica 6 segundos, 6 segundos. Tá, mas vamos entender o que é ela. Ela vai ficar, vamos pegar esse exemplo aqui, 10 segundos, uma corrente MF pura, você já conhece MF. Depois de 10 segundos, começa a aparecer uma segunda corrente MF, que é essa escurinha aqui, ó, essa preta, tá? Então, ela começou aqui pequenininha, aí aqui não tem a pretinha, né? Porque seria o intervalo. Aí aqui ela já está com amplitude maior, maior, maior. Geralmente ela até chega a igualar, tá? Fica a mesma altura da cinza mais clara. E aí ela vai diminuindo a sua amplitude, a sua intensidade. Todo esse processo vai levar 10 segundos. Né? Ou 6 segundos, dependendo do aparelho, tá bom? Então, por isso que a gente fala que é uma corrente MF mesclada com uma segunda forma de MF, tá? Cuja fase está desenvolvida em semi-onda, claro, CMF é semi-onda, variando sua amplitude entre 0 e o valor máximo, tá? Então, ela começa aqui com 0, ó, e vai aumentando, aumentando, vai aumentando, até atingir o valor máximo, depois ela vai diminuindo, tá bom? Essa talvez seja a mais chatinha de entender, né? Mas como é esse negócio misturar duas MFs e tal. Mas a hora que eu mostrar o osciloscópio, vai ficar bem fácil a compreensão. Efeito espasmolítico. Então, em casos de espasmo, né? Então, uma paciente com dor cervical, tá com o trapézio ali rígido, né? Musculatura paravertebral, no caso de uma dor lombar, em espasmo, né? Lembrando que o espasmo causa ainda mais dor, e ainda mais dor causa ainda mais espasmo, e vira um ciclo vicioso, não é isso? Muito bem. A corrente LP, ela é considerada como tendo um bom efeito aí de relaxamento de espasmo muscular e uma analgesia mais duradoura do que a DF, tá? Então, semelhante ao que eu comentei lá da CP, acredita-se que por esse efeito espasmolítico, você aumenta o fluxo sanguíneo na região e isso traria uma analgesia mais duradoura, tá? Então, olha só, se você fosse usar diadinâmicas pensando que seu paciente tem edema, então você escolheu polarizada porque ele tem edema, por exemplo, tá? E só que ele tem muita dor também. Você poderia pensar, se você quer priorizar o efeito analgésico, você pode usar DF-CP ou DF-LP. Né? Lembra que a LP tem a bomba? Aqui também tem bomba, mas a bomba é mais lenta, né? A cada 10 segundos você vai ter aí um bombeamento. A CP a cada 1 segundo, tá? Ah, não, mas é uma lesão muito aguda, eu não quero causar nenhum movimento ali, o paciente teve a lesão super recente, eu quero, né, pensar aí numa drenagem de edema por endosmose, sem efeito motor, e quero também ter uma analgesia, porque o paciente está se queixando de muita dor. Então, eu vou escolher DF, LP, vocês estão vendo? Não existe um protocolo fechado, tá, pessoal? Não existe.
Então, olha, se tem ali um edema, você vai usar essa e aquela. Não. Então, você deve lembrar aí dos principais efeitos que cada uma tem, e aí você monta o seu protocolo, lembrando sempre de usar primeiro a DF, certo? Primeiro sempre a DF, tá certo? Vou dar um exemplo. Olha, tem uma entorse de tornozelo aguda, tá? E o paciente está com dor, está com edema, né? Houve ali uma lesão ligamentar. Então, professor, eu escolhi o meu protocolo, eu vou usar 3 correntes. DF, porque sempre tem que usar ela primeiro, né? Preparatória, já faz analgesia, já vai ajudando a drenar o edema pela endosmose. Depois eu vou usar MF, pensando no tecido conjuntivo, pensando na lesão ligamentar e nos outros efeitos que ela tem também, pelos efeitos polares. E vou usar a CP depois, certo? Vou usar a CP porque eu quero drenar esse edema o mais rápido possível. Tudo bem? Ah, não, olha, não tem tanto edema, é mais realmente dor mesmo que o paciente tem, e a lesão. Então, no lugar da CP, eu vou usar LP, DF, MF e LP, para pensar talvez numa analgesia um pouco mais prolongada. Acredita-se, de novo, sem comprovação, que a analgesia da LP ela é um pouco mais prolongada do que a própria CP. Tá? Então, a CP ela é melhor para o edema, a LP ela é um pouco melhor para a analgesia. Lembrando que todas drenam edema, todas têm ação analgésica, todas aumentam a circulação no polo negativo e assim por diante. Tudo bem? Ah, professor, não tem muita dor. Eu quero, a minha prioridade é drenar o edema. Pô, então faz DF e CP. Usa só 2, tá? Porque aí você vai usar mais tempo a CP, por exemplo. Você só usa 2, tem mais tempo para cada corrente. Tudo bem? Então você cria o protocolo. Você cria, tá? Não tem tabela. Tá? Então, entorse de tal tipo é essa combinação de corrente. Não tem. Dor cervical irradiada é... Não tem também. Certo? E aí vem aquela dúvida que vocês colocaram para nós aí anteriormente, né? Ah, tá bom, Richard, tá lá com uma cervicalgia, tá com espasmo de trapézio. Você falou aí que a LP poderia ser usada pelo efeito espasmolítico. Ah, mas como que eu vou escolher se eu vou usar micro-ondas, que também ajuda, né? Eu vou usar micro-ondas, se eu vou usar ultrassom, se eu vou usar diadinâmica, se eu vou usar TNS, se eu vou usar laser, se eu vou usar infravermelho. Não, infravermelho não, né? Esse não, infravermelho não. Mas como que eu escolho, né? E aí a resposta vocês já sabem. Não tem isso, não existe. Tá? Não existe. Você vai buscar as melhores evidências e o que você tem disponível, onde você trabalha, né? Nem sempre você vai ter todos os aparelhos, certo? Ah, Richard, eu acabei de me formar e só tem 2 aparelhos. Quem acabou de se formar e tem aparelho, e 2 você já sabe qual é, um ultrassom e um TENS, tá? Não faz ultrassom e faz o TENS, faz os 2. Ah, não tenho tempo, eu quero fazer bastante terapia manual. Faz só ultrassom e faz a terapia manual depois. Enfim, você cria, tá? Você cria, avalia o paciente e você escolhe os recursos. Eu já falei, o lado ruim é que você vai ter que quebrar sua cabeça, né? Montar os seus protocolos, certo? Vai montar ali os seus protocolos, você vai ter que lembrar de tudo que você aprendeu na faculdade, e enfim. E o lado bom, né, é que a gente tem uma infinidade de recursos para alcançar o mesmo objetivo. Você não fica preso. Olha, eu estou trabalhando lá numa unidade básica de saúde, é bastante simples, né? Praticamente não tem aparelho nenhum. Tem lá um aparelho super antigo que ninguém nem usa mais, que só tem diadinâmicas e galvânica, né? E o resto é exercício em grupo, tal. Pô, chega lá um paciente com a cervical travada, um espasmo de esternocleidomastoideu.
escalenos, né? Pô, tá difícil de melhorar. Opa, tem diadinâmicas. Lembrei lá da aula do Richard, né? Vou usar LP para tentar otimizar o resultado. A beleza é essa, tá bom? A beleza é essa. Bom, então vamos ver o gráfico da longos períodos. Ó, reparem que vai começar com uma corrente MF normal. Ó, MF, tá? Olha a segunda MF, ó, começou, aumenta, aumenta, aumenta e diminui a intensidade. Fica assim 10 segundos ou 6, e depois de 10 segundos aparece a outra, aumenta e diminui, e tudo isso leva mais 10 segundos ou 6 segundos, não importa, tá? Mas é um período maior do que a curtos períodos, que é 1 segundo só. Uma vez mais, para você se divertir, tudo bem que você poderia voltar a gravação, né? Mas, para não te dar trabalho, eu ponho aqui de novo. Olha lá, aumenta, virou... Repare que quando ela aumenta, ela vira uma DF, gente. Né? Ela vira uma DF. A hora que essa MF aqui sobe, ó, chegou lá em cima, fica uma DF, tá? Só que aí logo ela já vai caindo e aí fica somente uma MF, certo? Olha que dentista danado, né? Ficou lá, pegou a corrente de rede e fez essas modificações. Vocês estão acompanhando, né? Que lembra que era uma alternada. Ele fez só aí pequenas modificações. A última é a corrente ritmo sincopado, mais conhecida como RS. Olha, de todas as diadinâmicas, eu diria que essa você não deverá utilizar, tá? A menos que realmente você não tenha nenhuma outra. Por quê? Essa corrente, ela é uma corrente indicada para estimulação elétrica neuromuscular. Para pacientes que têm dificuldade de produzir contração muscular, estão com o músculo atrofiado, e assim por diante, tá? Só que para isso, nós temos correntes mais modernas e mais seguras. Por exemplo, a corrente lá do aparelhinho que vem, né, chamado de FES, o aparelho. FES não é o nome da corrente, mas a corrente lá do modo FES, ela é muito melhor para isso. A corrente russa, muito melhor para isso. A corrente ALCE, muito melhor para isso. Certo? Mas aí você poderia falar assim, Richard, mas e para analgesia? Não tem, o TENS não é melhor? É melhor, só que o TENS não drena edema. Está entendendo? Então, uma sugestão. Se você for usar diadinâmicas, você não usaria, por exemplo, em um quadro só de dor, puramente. É dor crônica, mas não tem ali nenhuma lesão tecidual. Elas são melhor indicadas quando você tem edema, você tem uma lesão tecidual, pela questão de fluxo sanguíneo, tudo bem? Então, para isso é mais interessante, né? Você tem endosmose, tem todos aqueles efeitos. Agora, para contração, você não teria nenhuma vantagem em usar essa corrente polarizada, que vai ser desconfortável, tem risco de queimar o paciente, para produzir um negócio ridículo que você faz muito melhor com outras correntes. Tudo bem? Então, reparem que a ritmo sincopado é 1 segundo de MF, 1 segundo de nada, tá? 1 segundo de pausa, 1 segundo de MF, 1 segundo de pausa. Então, olha que chato, ainda por cima você nem consegue controlar a contração e o repouso, porque ele vai ficar assim, ó. Contrai 1 segundo, relaxa 1 segundo. Contrai 1 segundo, relaxa 1 segundo. O que você consegue fazer em alguns aparelhos é por T-on, T-off, mas ele vai ficar assim. Por exemplo, você pôs 10 segundos de T-on. Ele vai ficar 10 segundos fazendo isso aqui, ó. Deu 10 segundos? Para a contração. Vai ficar 10 segundos descansando. Certo? Depois de 10 segundos... Agora, hoje a gente não costuma fazer essa forma de estimulação. Eu faço isso aqui, ó. Contrai e fica 10 segundos contraído. E depois eu relaxo, tá bom? Então, só para vocês entenderem porque é essa aqui. A maioria dos fabricantes já nem coloca mais no aparelho de diadinâmicas, tá? Porque vocês já sabem.
Aqui alguns equipamentos que emitem diadinâmicas. Esse aqui é um aparelho da marca Quark. Aqui, né, a marca. E olha aqui os desenhos, ó, exatamente o que vocês acabaram de ver, né? Então, como exercício, você deveria olhar aqui, ó, e já matar quem é quem, né? Então, olha aí e tenta descobrir quem é cada corrente diadinâmica. Vamos lá. Então, eu vou dar a resposta. Essa primeira aqui, ó, os pulsos senoidais, sem nenhum intervalo, é a corrente DF, tá? A segunda, MF, né? Pulso, descanso, né? MF. Terceira, CP, ó. 1 segundo de DF, 1 segundo de MF, 1 segundo de DF, 1 segundo de MF. Tudo bem que aqui o desenho da MF parece maior, né? Parece que tem mais tempo, mas é 1 segundo para cada, tá bom? E esta aqui de baixo é a longos períodos, ó, que tudo misturado, né? Tá vendo? Ondinha mais alta, mais baixa, tudo misturado ali é longos períodos. Então vai ficar aqui de 6 a 10 segundos fazendo isso, e de 6 a 10 segundos somente uma corrente igual a essa aqui, uma corrente MF. E neste aparelho vem a ritmo sincopado, que seria a última, tá? Então aí estão as 5 diadinâmicas de Bernard. 1 segundo de MF, 1 segundo de descanso. 1 segundo de MF, 1 segundo de descanso. Beleza? Nossa, Richard, legal esse aparelho. Tem mais um monte de corrente aqui. Tem, né? Vocês não aprenderam ainda, mas essa aqui é a corrente russa, corrente farádica. Olha lá a galvânica, ó. Essa aqui é a galvânica, tá? Fazer iontoforese, galvânica. Pulsada monofásica retangular, né? Que seria ultra excitante. A corrente lá do TENS, do modo FES, né? Uma corrente bifásica, aí já não é mais polarizada, tá? E essa última aqui é a corrente interferencial. Tá? Então, é um aparelho que a gente chama de multicorrentes. Esse aparelho aqui já é de outra marca, da empresa KLD Biosistemas, tá? É o aparelho Endofases, que também tem as diadinâmicas de Bernard. No vídeo da aula prática, eu mostro para vocês um aparelho que é muito parecido com esse, chamado Sonofases. O que muda é que ele tem ultrassom junto, além das correntes. Mas a forma de ajustar é exatamente igual a esse. Tá bom? Nós não temos este modelo aqui na universidade. Eu não me lembro se na USE tem, eu acredito que não. Mas no laboratório do departamento a gente não tem. Ele tem o Sonofases e tem um modelo novo desse. Vocês vão ver que é bem mais bonito, né? Ele, inclusive, ele vai te mostrando os gráficos das correntes no display. É super legal. Então, ele chama Endofases, mas ele está totalmente com um novo design. Tá? Então, a gente tem lá no laboratório de aula prática o Endofases novo, e o Sonofases, que é a carinha igual esse aqui, só que ele vem ultrassom junto. Certo? Bom, efeitos fisiológicos e terapêuticos. Primeiro, elevação do limiar de dor. Então, cansamos de falar, né? Ele desenvolveu as correntes para analgesia. Certo? E o principal, um dos mecanismos de ação analgésica é a teoria das comportas, que vocês vão ver melhor na aula de dor e na aula de PNS. Tá? Mas, na verdade, é aquela teoria de competição de estímulos. Você está com dor na mão, você liga uma corrente, agora começa a chegar no seu sistema nervoso central uma informação tátil, produzida pelo estímulo elétrico, tá? Que é transmitida por fibras de grande diâmetro, fibras a beta, fibras de tato, pressão, vibração. E a estimulação dessas fibras acaba diminuindo a atividade das fibras nociceptivas lá na medula. Então, se diminui a atividade das fibras nociceptivas, chega menos informação nociceptiva nos centros superiores, lá no tálamo, no córtex, e a dor diminui, tá? Então, o Bernard falava que essa ação nas comportas era principalmente pela corrente DF. Por isso que ele dizia que você tem uma analgesia rápido, porque você começou a estimular a fibra grossa, a dor tende a diminuir rapidamente. Só que a hora que você para de estimular, a dor tende a voltar rapidamente também, certo? Só que vamos lembrar o seguinte, as correntes foram desenvolvidas, né, pelo Bernard lá em 1929, década de 30.
Na época, não existia a teoria das comportas. A teoria das comportas ela foi publicada em 1965. Tá? Então, antes da teoria das comportas, se conhecia isso como efeito de mascaramento central. É como se você confundisse o sistema nervoso, porque o sistema nervoso ele não sabe se aquele estímulo que está chegando é nocicepção ou se é estímulo tátil, ele ficaria assim meio confuso. Claro que é uma explicação arcaica, né? Depois disso foi se evoluindo aí, teoria das comportas e daí por diante. Tudo bem? Uma vez eu estava em um congresso, né, e teve uma discussão depois, e um colega falou assim, não, mas o Bernard jamais citou a teoria das comportas. Eu falei, claro que não, né? Não existia. Eu queria citar um negócio que não existia, né? A teoria das comportas foi surgir em 65. Ele chamava de efeito de mascaramento central. Bom, liberação de substâncias de eficácia vasomotora, ou seja, substâncias vasodilatadoras, né? Principalmente a histamina. Isso eu comentei na última aula. Após a aplicação da corrente, ocorrerá uma vasodilatação e uma hiperemia, devido à liberação de substâncias tissulares ativas, como a histamina. Tudo bem? Lembrando que a histamina ela causa prurido, então muitas pessoas podem ter, né, sensação de prurido durante ou após a aplicação das diadinâmicas, corrente galvânica e assim por diante. Lembrando que esse efeito ele é mais intenso no polo negativo, tá? Que é mais vasodilatador. Tudo bem? É claro que esse aumento de fluxo ele tem uma importância para o reparo tecidual, não é isso? Lembra lá das aulas de termoterapia? Só que aqui não é calor, né? É corrente elétrica, também promovendo o aumento de fluxo sanguíneo nos tecidos. Influência direta sobre os músculos. Olha lá, lembra que eu falei que a CP e a LP são boas para isso? Então, é esse efeito de atividade motora, né? Então, lembrando, a CP a cada 1 segundo ela contrai e relaxa. A LP ela vai contrair, ficar ali de 6 a 10 segundos e relaxar. Lembrando, pessoal, que não é uma contração intensa. Você está usando isso para relaxar um músculo em espasmo, para um paciente que está com dor. Então, são contrações ali, ó, bem discretas, tá? Quando vocês forem usar o equipamento, a gente demonstra para vocês. Mas são pequenos movimentos, assim, uma contração bem sutil, tá? Que ajuda a aumentar a irrigação, ajuda a liberar opioides endógenos e aliviar a dor, tá bom? Ninguém comprovou se diadinâmicas liberam ou não opioides, tá? É que Bernard dizia na época, por isso que essas correntes acabam tendo um efeito analgésico mais duradouro. E, na verdade, ele falava mais que era por aumento de irrigação. Tá? Depois, outros autores sugeriram, né, que essas contrações elas poderiam também favorecer a liberação de opioides. Mas teorias. E o efeito psicológico ou placebo, que vai estar presente em qualquer intervenção nossa. Seja ela terapia manual, exercício, eletro, termo, foto, sempre, né, tá ali junto. Não tem como você eliminar. Principais indicações. Então, em casos de lesões musculoesqueléticas, lembrando que principalmente quando tem realmente uma lesão tecidual. Tá? Eu não escolheria diadinâmica se é só um caso de uma dor crônica, né, sem um sinal importante ali de processo inflamatório, de lesão em tecidos moles, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, uma lesão muscular, né? Uma entorse de tornozelo, né? Uma lesão em joelho, situações em que tem ali um edema, inflamação, lesão de tecidos, certo? Ah, não, Richard, só uma dor crônica no joelho, não tem edema, né? Eu só queria diminuir um pouco a dor. Pô, escolhe uma corrente que não é polarizada, então, né? É só para aliviar um pouco a dor, para você fazer o exercício, usa o TENS, tá? Que vocês vão ter aula em breve. Tudo bem? Vocês estão compreendendo, né? Agora, em casos de lesões, por exemplo, olha que legal. Entorse de tornozelo, que tem ali edema, lesão ligamentar, dor, eu não usaria o TENS.
Por quê? Porque a TENS não vai tratar nada, só vai mascarar a dor. Não vai drenar o edema, não vai ajudar o ligamento a se reparar mais rápido, você só está enrolando o paciente. Tá? Ah, não, é que está com dor. Tá, e diadinâmicas não tem efeito analgésico? Além de ajudar a drenar o edema? Pela endosmose, pelo efeito de bomba. No TNS você consegue fazer efeito de bomba, mas você não tem endosmose. Tá? Então, é isso. Transtornos circulatórios, principalmente edemas. Tá? Afecções de nervos periféricos, síndrome do túnel do carpo, paralisia facial, né? Para tentar diminuir o edema do nervo facial, que fica às vezes comprimido no forame, estilo mastoideu, né? E gera uma neuropraxia. Então, você poderia colocar o polo positivo das diadinâmicas na emergência do nervo e o negativo no trajeto, tá? Então, hoje em dia quase ninguém faz isso, mas antigamente se usava muito com laser. Então, fazia diadinâmicas para tentar diminuir o edema do nervo e laser, tá? Em função dos estudos, das evidências, como a gente não tem praticamente evidência das diadinâmicas, e hoje fala-se muito em PBE, né? E com razão, acaba se usando praticamente só o laser, né? Meio que deixaram de lado as diadinâmicas. Mas é interessante você saber desse efeito. Às vezes tem lá um paciente, você está tratando, laser, exercício, laser, exercício. Não está evoluindo, né? Que tal testar diadinâmicas, né? Dessa forma que eu expliquei, pode ser que ajude, tá bom? E transtornos funcionais vegetativos de órgãos internos. Aí piorou, né? Aí piorou. Aqui entra a teoria da reflexologia. Então, vocês deverão aprender, ou já aprenderam, enfim, a massagem reflexa, que você vai ali no dorso do paciente, nas costas, e você tem um mapa, né? Então, essa área aqui representa o fígado, essa o rim, essa aqui o pulmão, e aí você faz técnicas manuais ali, dessa forma você estaria tratando esses órgãos, tá? Igual também na reflexologia feita nos pés, né? Então você pega ali a planta do pé, tem todos os órgãos ali, e o pessoal mais da medicina oriental, né? Trabalha os pontos, ó, tá vendo? Aqui dói, né? Então você provavelmente tem um desequilíbrio ali no seu pâncreas. Então, na época, se usava o eletrodo nessas áreas reflexas, principalmente aqui do dorso, tá bom? Da planta do pé, não. Mesmo porque ele é muito pequenininho. Então, se colocava eletrodo nessas áreas reflexas para tentar tratar problemas de órgãos internos. Mas isso, né, hoje é algo meio complicado, né? Talvez quem trabalha com técnicas mais alternativas, aí pode até ser, mas se alguém te pedir evidência disso, né, você vai ficar ali numa saia justa. Né? Então me vê aí um artigo, você está usando diadinâmicas para tratar o problema que eu tenho no fígado, é isso? É isso mesmo. Mas não é possível, não acredito. Deixa eu ler um artigo desse negócio. Não tem, não. Aí você tirou da onde? O Bernard falou lá na década de 30. O cara vai embora, nunca mais volta. Então, né, enfim. Mas, claro, nada impede de alguém querer estudar isso e comprovar, né? Enfim, acho que tudo é válido, né? Tudo precisa ser estudado, né? As coisas não nascem do nada, isso veio de algum lugar, isso foi usado por bastante tempo, e pode ser que tenha aí algum fundamento, né? Da mesma forma lá da linha da acupuntura, né? Dos meridianos, da energia, por aí vai. Bom? Contraindicações. Lembrem-se que são correntes polarizadas, tá? Então, implante metálico, nós não podemos usar eletrodo ali em cima. Então, o que é isso aqui? Uma prótese total de joelho. Não vai fazer diadinâmica. Está com edema, professor. Vou usar diadinâmicas para drenar o edema, diminuir a dor. Não, né? Vamos escolher outro recurso. Tá vendo o que eu falei que é bonito? É você ter um leque de oportunidades, de recursos a serem usados. Você usou um, o paciente não respondeu, você tem a possibilidade de usar outro recurso, né? Poderia aplicar laser aqui? Poderia. Não é contraindicado, certo? Poderia usar, vocês não aprenderam ainda, mas poderia usar
interferencial, que também pode ajudar um pouco a drenar o edema? Poderia. É muito boa para alívio de dor. Tá. Marca-passo, né? Principalmente próximo do marca-passo. Tem autores que pedem para não usar corrente elétrica em nenhuma parte do corpo. Só que é uma discussão sem fim, tá? Precisaria de uma aula inteira falando disso. Mas o que se fala, né? Eu converso direto com cardiologistas, arritmologistas, e o que eles falam é o seguinte: pode usar sem medo, até perto do marca-passo, porque hoje em dia a blindagem dos marca-passos é muito boa, tá? Mas aí você vai na literatura, não está escrito isso que o cara me falou. E vai que né, dá algum problema ali. Aí quando você pega a literatura, eles falam, olha, é melhor evitar, ou só use se tiver o paciente monitorado, né? Você não vai ter isso na sua clínica. Então, eu diria o seguinte, minha opinião, hein? Minha opinião. Em áreas remotas, tipo no joelho, no tornozelo, né? Eu usaria se necessário, né? Se fosse o melhor recurso a ser usado, se precisasse, eu usaria uma corrente elétrica ali. Agora, no tórax, perto do marca-passo, é melhor evitar, tá bom? Então, só para ficar claro, não tem essa resposta. Mas, na dúvida, quer se precaver, né? Paciente em marca-passo, não usa corrente elétrica. Usa laser, usa ultrassom, aí pode usar sem medo de ser feliz, tá bom? Cravos ou grampos medulares, né? Então, fez ali uma cirurgia na coluna, tem grampos medulares, fez uma abertura ali do canal, né? Enfim, alterações de sensibilidade. Lembre-se que a corrente é polarizada. Se você não sente, como que você vai ajustar a intensidade? Né? É perigoso queimar. Então, essas seriam as principais contraindicações, tá? Outras não estão aí listadas, mas aí fica no bom senso do profissional, né? Não está escrito aí que não é para usar em cima do olho, por exemplo. Tem autor que até escreve isso no livro, né? Mas só me faltava pregar o eletrodo em cima do olho do paciente. Pior que eu já vi aplicação para isso. Olha que legal. Iontoforese de anestésico para paciente que vai fazer blefaroplastia, tá? Cirurgia de pálpebra. E muitas vezes a cirurgia de pálpebra, se só vai fazer pálpebra, dá para fazer com anestesia local tranquilamente. Só que dói para anestesiar, né? Se tomando injeção aqui para anestesiar essa área próxima do olho, é uma área muito sensível. O que eles fizeram? Eles desenvolveram um óculos que tinha ali 2 esponjas, tá? E aí o paciente colocava o óculos, né? A esponja com o eletrodo, tudo. Então, eles adaptaram eletrodos em um óculos. E aí eles aplicavam a corrente galvânica com a lidocaína em cima do olho. E o médico vinha depois e aplicava o anestésico injetável. Aí o paciente não tinha dor durante a aplicação do anestésico, tá? Nossa, mas você está falando que não pode usar em cima do olho? Os caras usaram, né? Usaram. Porque, na verdade, fala-se que não pode por bom senso. Ninguém foi testar, né? O comitê de ética não vai aprovar. Vamos ver aí se o cara fica cego ou não. Eu quero 50 pacientes num grupo, 50 no outro. Então, você nunca vai fazer isso. Mas por questão de bom senso. Aí os caras usaram lá, não deu nada. Mesmo aplicando, né, a lidocaína por iontoforese. Mas, enfim, né? Você não vai tratar pálpebra. A menos que você for trabalhar com cirurgião plástico, não teria por que você pôr eletrodo em cima do olho, na boca, e por aí vai, tá? Então, por isso que eu digo que essas são as principais contraindicações. Lembra de olhar a pele, se não tem um corte, né? Se não tem ali acne, né? Uma espinha, uma verruga, para evite colocar o eletrodo em cima. Tipo de eletrodo. Para corrente polarizada, né? Você pode usar o de alumínio com esponja, ou o de borracha siliconada com a esponja, certo? O que muda? A vantagem da esponja é mais molinha, é mais fácil de adaptar. A desvantagem da borrachinha, né? É que você perde o carbono mais rápido. Então, o eletrodo estraga mais rapidamente. Mas aí cada fabricante manda o aparelho com um tipo de eletrodo. Então, de novo, ou de alumínio com a esponja, ou de borracha siliconada com a esponja,
tá? Qualquer um dos dois. Lembrando aí das vantagens e desvantagens de cada um. E você pode usar eletrodos de tamanhos iguais ou diferentes. O mais comum é usar eletrodos de mesmo tamanho. Quando que você poderia usar eletrodos de tamanhos diferentes? Quando você quer concentrar mais a corrente em alguma área específica, tá? Então, olha, eu quero enfatizar ali o efeito do polo positivo, é uma área de dor bem localizada, então eu quero concentrar mais a corrente ali. E eu vou usar o negativo maior, como ele é o mais perigoso para causar queimadura, eu vou usar o negativo com o dobro do tamanho do positivo, porque com isso eu reduzo o risco de queimadura no negativo, que ele está ali só para fechar o circuito mesmo, e eu concentro mais a corrente no positivo, que é onde eu quero ali um efeito maior, tá? Então isso até pode ser feito. Quando eu usava aqui, antes de aplicar o Botox, para anestesiar a face, eu usava um grandão no braço polo negativo. Não tem perigo. E aqui era um eletrodo menor, né? Então concentrava mais a corrente no positivo. Tá bom? Mais comum mesmo, eletrodos de mesmo tamanho. Aqui algumas técnicas de aplicação dos eletrodos. Aplicação no ponto doloroso. Você vai pegar um dos eletrodos por bem em cima de um ponto doloroso, como o nome já diz, e o outro você põe afastado, tá? Lembrando que se é uma dor aguda, né, uma dor mais intensa, a gente sempre vai colocar o positivo em cima do ponto de dor, em cima da lesão, pelo fato dele ser aí um depressor da excitabilidade, por ele ressecar o tecido, se tiver edema, e assim por diante. Nessa técnica, você pode fazer monopolar. O que é monopolar? Eletrodos de tamanhos diferentes, que eu acabei de explicar. Tá? Ou bipolar, eletrodos de mesmo tamanho. Aplicação no tronco nervoso ou troncular. Você vai seguir o trajeto do nervo com os eletrodos. Então, aquele exemplo que eu dei da paralisia facial, em casos de cérvico-braquialgia, que é a dor cervical irradiando para o membro superior, lombociatalgia, dor lombar irradiando para o membro inferior, tá? Já tem algumas fotos de tudo isso, e aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Transregional ou transarticular é o famoso sanduíche. É um eletrodo de cada lado da articulação. Tudo bem? Mioenergética, os eletrodos na extremidade do ventre muscular. Então, olha, eu tô com uma dor no bíceps, uma lesão no bíceps. Você vai lá para o eletrodo, né, mais proximal, mais distal e deixa o ventre no meio dos dois. Mioenergética. Vasotrópica é quando você segue o trajeto de um vaso pensando na drenagem de um edema, tá? Então, você, por exemplo, tem um edema no pé, você põe um eletrodo ali positivo em cima do edema, ou negativo na panturrilha, para tentar drenar esse edema. Isso recebe o nome de vasotrópica. Ou pode ser o contrário. Eu tenho um déficit circulatório na extremidade. Eu vou colocar o polo negativo um pouco mais ali perto dessa extremidade e o positivo mais proximal, para tentar, né, levar mais sangue para a região. Tá? Então, quando você pensa aí no trajeto de um vaso, para posicionar os eletrodos, o nome disso é vasotrópica. Gangliotrópica é quando você põe um dos eletrodos em cima de um gânglio. Geralmente não é gânglio linfático, não, tá? Sempre o exemplo da técnica gangliotrópica é a colocação de um eletrodo bem aqui, ó, nessa região cervical, né, na região supraclavicular, onde nós temos um gânglio simpático chamado gânglio estrelado. E a aplicação da corrente nesse gânglio, ela pode ser interessante para pacientes que sofrem de uma patologia chamada distrofia simpático-reflexa, tá? Ou síndrome da dor regional crônica, síndrome da dor complexa regional, aí tem vários sinônimos, né? Atrofia de Sudeck, síndrome de Renault, são todos sinônimos aí da mesma patologia, mas que basicamente trata-se de uma disfunção do sistema nervoso simpático. E a ideia é usar a corrente elétrica para tentar normalizar o funcionamento desse sistema. Paravertebral, como o próprio nome já diz,
né, um eletrodo de cada lado da coluna, ou os eletrodos colocados do mesmo lado, mas sobre a musculatura paravertebral. Então, vamos ver alguns exemplos. Primeiro, prestem atenção, eletrodo de borracha, a gente está usando, tá? Mas embaixo dele é a esponja, tá? A esponja úmida, preso aí com fita crepe, tá? Então, aqui seria um exemplo de uma cervicobraquialgia. Nesses casos, a gente sempre coloca o positivo na emergência da raiz, onde a raiz está comprimida, porque é comum ter edema na raiz, ali a excitabilidade está aumentada, então a gente põe o positivo para tentar sedar a raiz nervosa. E o negativo vai lá na irradiação, tá? Se o paciente começa a melhorar, a gente percebe uma centralização da dor. O que, que é isso? Olha, Richard, nas primeiras sessões a dor irradiava até na mão. Depois de 3 sessões, ela está vindo até o cotovelo só, tá? Depois, ó, veio até aqui perto do ombro. Depois, ó, tá só no trapézio e na cervical. E aí você pode ir puxando esse eletrodo um pouco mais para cima e isso é sinal de melhora. Agora, se você tratou o paciente, a dor dele vinha da cervical até o cotovelo. E na sessão seguinte ele fala que a dor está indo até na mão, você fez alguma coisa que irritou mais a raiz e o paciente piorou, tá? Então, tome cuidado, sempre reavalie o paciente constantemente, né, para saber aí se está tendo uma boa evolução, certo? Então, né, reparem a cor dos fios, os polos, e essa é a técnica troncular ou tronco nervoso. Você segue o trajeto do nervo. Ó, a avaliação sempre é extremamente importante, tá? Tem paciente que às vezes tem uma dor irradiada, mas ele tem ali uma afecção no ombro, tá? Só que a afecção do ombro, ela nunca vai, a dor não vai ultrapassar o cotovelo. Então, avalie o ombro, avalie a cervical, né? Para você não fazer bobagem. Então, é uma dor aqui que desce até o cotovelo. Aí você faz isso aqui, tá tudo errado. Porque aí o problema é no ombro, e a dor é uma dor apenas referida, tá? Então, cuidado na avaliação. Troncular, né, de novo, agora mostrando uma lombociatalgia. Então, ele está ali com um pinçamento, uma hérnia de disco, um osteófito, pinçando a raiz entre L4 e L5, L5 e S1, você põe um eletrodo ali, qual eletrodo positivo, né, para deprimir a excitabilidade, e o negativo, né, lá na irradiação, tá bom? Se estiver irradiando mais distal, você pode pôr mais distal, tá? Mas não é obrigatório você pôr até lá no final, onde a dor está indo. Porque às vezes a dor está indo até no hálux, como você vai pôr esse eletrodo no hálux, tá? Mas o importante é você seguir o trajeto do nervo, Pessoal, de novo, avaliação, tá? Eu já tive paciente que veio, né, para fisioterapia, com o diagnóstico de lombociatalgia, o pessoal tratando a lombar, ele tinha uma síndrome do piriforme. Então, ele tinha uma compressão do esquiático no músculo piriforme. Então, não tinha que tratar a lombar, né? Tinha que tentar soltar o piriforme. E aí, você diminui a compressão do nervo e o paciente melhora. Então, avaliem bem o paciente. O paciente não melhora. Lógico que eu só estou tratando a lombar. O cara não tem nada na lombar, né? É do piriforme para baixo o problema. Então, cuidado, tá? Troncular, no caso de uma síndrome do carpo, né? Então, positivo aqui, o negativo na irradiação, tentando diminuir um pouco o edema no túnel do carpo, que pode estar presente, contribuindo para a compressão. E, ao mesmo tempo, por que a gente colocou esse na mão? Para tentar, porque o que acontece? Quem tem síndrome do túnel do carpo, você tem a compressão do nervo mediano aqui, e da compressão para cá, você tem um problema de condução do nervo. Aí começa a atrofiar toda essa musculatura intrínseca da mão, tá? Então, a ideia é tentar estimular esse nervo, tá? Mandar estímulos ali para tentar aumentar a atividade desse nervo, melhorar a condução elétrica.
Eu já vi pessoas usando, por exemplo, eu quero priorizar a drenagem do edema, então eu ponho positivo aqui e o negativo lá no cotovelo. Está errado? Não, errado não está. Não está. Qual é melhor? Não sei, eu acabo usando mais essa, né? Quando a gente usa nestas situações, pelos motivos que eu acabei de explicar, tá bom? Mas, enfim, se você sabe que tem um edema ali, fez ultrassom, no ultrassom deu que tem acúmulo de líquido no túnel do carpo, você quer priorizar, poderia, né, eventualmente colocar o negativo mais proximal, tá bom? Aqui, isso aqui eu peguei da internet, né? Reparem que tá bem meia boca esse posicionamento, né? Olha aqui o eletrodo meio erguido, né? Isso não pode de jeito nenhum. A esponja tem que estar perfeitamente acoplada na pele, bonitinha, certo? Mas isso aqui é a técnica transregional. Então, tem ali uma dor profunda no ombro, né? Uma lesão capsular, uma bursite subacromial, coisa ali, um na frente e outro atrás. E transregional para joelho, olha lá, esponjinha, o eletrodo de borracha em cima. Então, isso aqui seria o caso mais de uma dor difusa, que de preferência que não tem assim muito edema, tá? É uma osteoartrose de joelho, né? Uma entorse de joelho. Poderia pensar nesta aplicação. Tudo bem? Agora, se é um edema mais localizado, então vamos imaginar o seguinte: o paciente teve uma lesão de menisco medial com ligamento colateral medial também. E ele tem um edema que está mais localizado na parte medial do joelho. O que você poderia fazer? Pôr o positivo bem em cima do edema e o negativo lá, ó, perto da região inguinal, para priorizar a drenagem desse edema. Entendeu? Poderia, poderia. Seria, na minha opinião, até melhor, né? Mais fácil de drenar para lá do que drenar aqui para o outro lado. E outros exemplos de transregional, ó, em caso de epicondilalgia. Eu tenho um grande amigo chamado Ricardo Guerra, que no doutorado dele, ele está trabalhando com laser e diadinâmicas para epicondilalgia, tá? Ele trabalha com o polo negativo, igual está aqui. Por quê? Epicondilalgia, normalmente, os pacientes que nos procuram são pacientes que estão numa fase crônica. Então, o polo negativo, por ser mais excitante, mais vasodilatador, ele é melhor em lesões crônicas. Agora, eu não me lembro, né, se ele está usando transregional ou se ele está usando mioenergética, que eu vou mostrar depois. Tá bom? Aqui, ó, transregional para joelho. Isso aqui é um eletrodo que não existe nos aparelhos nacionais. É um eletrodo de sucção, tá? Você aperta lá um botãozinho no aparelho, ele gera uma espécie de vácuo, né? Vai puxando o ar e o eletrodo ele gruda na sua pele. E o que tem aqui dentro? Ele tem uma esponja, tá? Então a esponja fica ali bem acoplada na pele. Aqui um exemplo de mioenergética para o bíceps. Teve uma vez que eu fui avaliar uma paciente que ela não conseguia estender o cotovelo. Mas o que aconteceu? Né? Ela com o cotovelo 90 graus de flexão. Ela falou, ela era personal trainer. Eu fiz um treino muito intenso com um colega meu da academia e eu acordei hoje, eu não mexo o braço, tá? Então, ela teve uma lesão importante de bíceps braquial e o bíceps estava num espasmo protetor muito importante, o que piorava ainda mais a dor. Então, você poderia pensar em usar a corrente, né? Deixa o ventre muscular entre os dois eletrodos e faz a aplicação. Tranquilo? Reparem que nesse caso não importa muito onde está o positivo ou negativo, porque a lesão não está embaixo de um dos eletrodos, ela está entre os dois, é uma lesão difusa, tá? Então você deixa ali o ventre muscular que você quer tratar entre os dois eletrodos. Aqui um exemplo da mioenergética que pode ser usado também para epicondilalgia. Põe um dos eletrodos no epicôndilo lateral e o outro eletrodo aqui no antebraço, né, deixando o ventre muscular dos extensores, que muitas vezes vão estar em espasmo também, você deixa ele entre os dois eletrodos.
E aí você que é um bom observador poderia falar, Richard, mas aqui está usando o positivo, né, no epicôndilo. Você não falou que tinha que ser o negativo? Depende, pessoal. Depende. Vamos imaginar que chegou um paciente aqui agora, fala, olha, eu vim aqui porque ontem eu comecei a fazer aula de tênis, eu acordei, hoje eu não aguento de dor, não consigo mexer a mão, que meu cotovelo tá latejando, cara. Faz alguma coisa aí para me ajudar. Você não vai pôr o polo negativo ali em cima de uma lesão aguda, o paciente está com muita dor, tá? Então, se é uma epicondilalgia aguda, que é mais raro de chegar na clínica, mas pode chegar, especialmente quem trabalha com atleta, né? Você pode usar o positivo. Então, avalia o paciente, avalia. Outra coisa, a maioria dos aparelhos permitem que você inverta a polaridade no painel do aparelho. Então, pode ser que eu pus o vermelho aqui, mas, puta, pus errado. Aí você vai lá no painel e inverte, né? Então, o vermelho, que tradicionalmente é positivo, agora ele é negativo. E esse aqui, que era geralmente é negativo, agora ele é positivo. Você consegue inverter no aparelho. Bom? Então, preste atenção também, né? Não vai só pela cor. Vê lá se não está com a polaridade invertida. Na dúvida, põe na água. Vou formar bolinhas, negativo liberando hidrogênio. Aqui um exemplo da aplicação gangliotrópica, um dos eletrodos no gânglio estrelado e o outro no braço, né, onde o paciente tem a irradiação, né, no caso aí da distrofia simpático-reflexa, síndrome ombro-mão, que vocês verão depois, provavelmente na disciplina de ortopedia, tá? Paravertebral, olha lá, um eletrodo de cada lado da coluna. Richard, é muito usado para isso? Não, né? Porque aqui, geralmente, você não tem uma lesão clara, uma lesão bem definida. Às vezes é só um espasmo por uma sobrecarga. Aí tem corrente melhor para isso, que não é polarizada. Tá bom? Lembra que eu já falei várias vezes. São melhor indicadas em caso de lesão, de trauma, processo inflamatório, edema, compressão de nervo, né? Pode ter uma alteração ali na condução nervosa, edema no nervo, aí é mais interessante. Ah, não, é que eu trabalho lá num lugar que não tem nada, só tem um aparelho antigo. Tá aí, né? Tá aí, você poderia pensar em usar. Pode fazer banho galvânico, que aí não chamaria galvânico, né? Seria um banho diadinâmico, olha que chique. Mas você pode aplicar na água, se a área que você quiser tratar for uma área extensa, como, por exemplo, a mão inteira, o punho, né? Pode usar. A intensidade da corrente, não existe um valor pré-definido, obviamente, né? Por quê? Depende do tamanho do eletrodo, isso nós já discutimos. Se é um eletrodo desse tamanho, nunca vai ser desse tamanho, mas olha isso aqui, eletrodos grandes, tá? Você não pode querer comparar a intensidade que você vai programar no aparelho num eletrodo desse tamanho com um eletrodo pequenininho que às vezes você vai usar na face, né? Ou, sei lá, em outro lugar, mas um eletrodo menor, tá? Porque no eletrodo grande, a concentração, a densidade de corrente é mais baixa. Então, o que acontece? Você vai trabalhar com intensidades mais altas. Você vai ter que aumentar mais a intensidade até o paciente falar, olha, estou sentindo a corrente. Se o eletrodo é pequenininho, a corrente está muito concentrada. Se aumenta ali 1, 2 miliamperes, ele, opa, já estou sentindo formigar aqui. Tá? Então, eu já vi gente dando aula falando assim, olha, você usa, não vou falar o valor para vocês não se confundirem, mas você usa X miliamperes nas diadinâmicas. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Esse X miliamperes para o eletrodo grande, provavelmente o paciente não vai nem perceber a corrente. E para o eletrodo pequeno, você vai queimar o paciente. Então, não existe isso, tá? Depende da técnica, onde você está usando, se o eletrodo está mais longe do outro, se eles estão mais próximos, se está em cima de um nervo ou não, se é na face, geralmente a face é mais sensível, você não usa a mesma intensidade que você usa no joelho, né? E mesmo porque o tamanho do eletrodo vai ser diferente, enfim. É individual. A dosimetria ela é individual
E o que o paciente tem que relatar para você? Uma sensação clara e tolerável da corrente. Tá? Então, não é igual a galvânica que você aumenta e a hora que ele começa a sentir, você para. Aqui ele pode, né, começou a sentir, mas está fraquinha. Olha, então eu vou aumentar um pouco mais até você perceber bem, tem que ficar um formigamento, né, bem perceptível, porém confortável. Tá? Não pode ficar muito forte, porque a corrente é polarizada, então vamos devagar aí, né, vamos com cuidado na aplicação. Vai ter algumas aulas que a gente vai falar assim para vocês, ó, aumenta ao máximo que o paciente aguentar. Não importa se ele estiver fazendo careta e falar que eles toleram um pouquinho mais, você aumenta um pouquinho mais. Mas isso nós não podemos fazer nas diadinâmicas, né? Porque são polarizadas. Mais um motivo para não usar ritmo sincopado. Porque essas correntes que eu falei que aumenta o máximo que o paciente aguenta é para fortalecimento muscular. Como que você vai fazer isso com uma corrente polarizada? Farádica. A gente nem dá aula mais de farádica. Farádica. Outra excitante. Abandona tudo, porque é tudo polarizada indicada para contração. Todas parentes da ritmo sincopado. Tempo de aplicação, são poucos minutos. Poucos quanto? Pessoal, em torno de 12 minutos. Tá? Em torno de 12 minutos. Por quê? Porque o que vai acontecer? Se você usar um tempo muito maior, você pode ter efeito eletrolítico, pode ter queimadura no tecido. O efeito eletrolítico é aquele acúmulo excessivo de cargas, né, nas camadas dos tecidos, embaixo do eletrodo. E também tem a habituação. O que acontece? Passa ali 5 minutos, o paciente ele fala para você, olha, a corrente ficou mais fraca. Ou ele fala, parei de sentir a corrente. O que você teria que fazer? Corrigir a intensidade. Só que a corrente, ela está passando com aquela intensidade. Se aumentou mais, se aumenta mais, risco de queimadura. Então, uma vantagem, né, que a gente poderia pensar aí das diadinâmicas é que o tempo é curto, tá? Em torno de 12 minutos. E você vai distribuir esses 12 minutos pelo número de correntes que você vai usar. Richard, vou usar duas, DF e CP. 6 minutos de DF, 6 minutos de CP. Richard, vou usar 3 correntes, DF, MF, CP. 4 minutos de cada, tá? Ah, mas tem que ser o mesmo tempo para todas, né? Sempre alguém vai perguntar isso. Não necessariamente. O que existe descrito é, assim, você usar um tempo um pouco menor para a DF, quando vai usar 3 correntes, tá? Usa um tempo menor para DF, por exemplo, 2 minutos de DF. E aí você usa 5 minutos as outras duas. Então, 2 minutos de DF, porque ela é uma corrente ali mais preparatória, tal. Aí você usa 5 minutos de MF e 5 minutos de CP. Pode ser assim. Aí você vai usar só duas, normalmente aí é ao mesmo tempo, tá? 6 e 6. Se quiser mudar, até pode, né? Não é comum. Vou diminuir um pouquinho o tempo. O que você não pode é deixar muito desproporcional, né? Porque você não pode usar muito tempo a mesma corrente, porque vai ter habituação, tá? Então, normalmente é assim, é ao mesmo tempo para todas, 3 correntes, 4, 4, 4, ou 2 para DF, 5 e 5. Se são só 2 correntes, aí é ao mesmo tempo, 6 minutos de DF, 6 minutos a próxima, tá? É o mais usual, beleza? Número de sessões. Tudo isso aqui era Bernard que dizia, tá? Nada evidenciado cientificamente. Então, ele falava assim, olha, no mínimo 3 sessões para você ter um efeito terapêutico persistente. Então, não é porque você fez uma sessão e o paciente fala que está melhor, que você vai parar a aplicação, tá? E mesmo que ele já esteja melhor, o ideal é fazer, né, fazer mais 3 ou 4 sessões para estabilizar os efeitos terapêuticos, porque ele pode ter uma recidiva do quadro. É parecido com o que o médico faz com medicamentos, né? Ele fala assim, olha, você vai tomar aqui esse anti-inflamatório por 5 dias.
Aí você toma 2, 3 dias, às vezes você tá melhor. Fala, oh, já tô com menos dor, tô bem melhor. Vou parar. Não, toma lá, né? O período que o médico prescreveu, 5 dias, 7 dias, tudo bem? Não estou falando de antibiótico, hein, de resistência bacteriana, nada disso. Estou falando de anti-inflamatório para você ter um efeito mais estável, tá bom? Porque se você começa e já logo para, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não têm paciência com fisioterapia, né? Ela vai lá, ela usa o aparelho um dia e ela quer estar melhor. E esquece que às vezes você toma um medicamento, você vai ver efeito depois de 3 dias, 4 dias, né? Dependendo do medicamento, 15 dias. Se for pensar aí nos antidepressivos e assim por diante, né? Então, se for assim, o cara tomou um antidepressivo um dia, não me senti melhor, estou até um pouco pior, que pode acontecer, não é isso? A físio também. Nossa, parece estar até mais sensível hoje. Claro, você está mexendo no tecido. Se você sabe o que você está fazendo, se aquilo é esperado, tem que explicar para o paciente. Senão ele não volta mais, né? Não, continua. Tá? Então, olha, vamos fazer aí um X sessões e a gente vai reavaliando, tá bom? Então, não esperem, às vezes tem aplicação que na hora você já vê um resultado. Agora, por exemplo, a gente fez um trabalho em osteoartrite de joelho. Com a aplicação de interferencial, a analgesia é imediata. Mas ela passa rápido também. Com laser, a gente não observou, com os parâmetros que nós usamos, uma analgesia imediata. Os pacientes começaram a melhorar na terceira sessão. E daí em diante a dor foi diminuindo cada vez mais. Tá? Então, se você fez uma vez, não viu nada, você já abandona, para, muda a técnica. Não. Para você trocar a conduta, né? Como sugestão minha, aguarde aí pelo menos umas 3 sessões, 4 sessões, e aí, se necessário, você muda a conduta, tá? Não ultrapassar 48 horas entre as sessões, então o Bernard não recomenda você... Olha, vem segunda e sexta, pô, mas aí terça, quarta e quinta não vem? Não, né? Então, não dá um intervalo tão grande entre as sessões, e nos casos agudos, fazer sessões diárias, sendo muito importante fazer 2 sessões nas primeiras 24 horas, tá bom? Então, tudo bem, sessão diária, mas tenta não ultrapassar 24 horas nas 2 primeiras sessões, certo? Então, se o cara veio hoje 9 da manhã, não fala para ele vir amanhã às 4 da tarde, né? Tenta vir às 8 da manhã, às 9 da manhã, evitar passar 24 horas, tá certo? Agora, esse negócio de sessões diárias, isso vale para tudo na físio, né? Então, olha, o paciente veio aqui, ele tá muito ruim, tá com muita dor. Você não trata ele hoje e fala assim, olha, volta daqui 2 dias. Ou volta, hoje é quarta, volta na sexta. Pô, e amanhã eu faço o que em casa? Tô afastado do trabalho, tô com uma crise de dor. Volto daqui, né? Só na sexta? Não, né? Volta amanhã, volta sexta. Se você trabalha sábado, vem sábado, vem segunda, e vem. Ah, tá começando a melhorar. E você vai espaçando as sessões, certo? Óbvio, né? Isso não é só para diadinâmicas de Bernard. Se o paciente precisar mais do que 7 sessões contínuas, recomenda-se uma pausa aí de pelo menos uns 7 dias para evitar aquela habituação, né? Porque é sempre o mesmo estímulo. Aí você deve intercalar com outras terapias, tá bom? De novo, pessoal, nada disso, né, é comprovado, tá? Como eu já falei, tem pouco material sobre diadinâmicas e grande parte do material é material reproduzido, né, na época lá do Bernard e textos aí de países do leste europeu, tá bom? E estamos chegando ao fim. Existe uma técnica chamada inversão de polaridade. Nós falamos um pouquinho, né, na aula de galvânica, que os protocolos de feridas trabalham muito com isso, por causa da eletrotaxia ou galvanotaxia. Nas diadinâmicas, você poderia usar em afecções difusas, tá? Por quê? Porque no caso da afecção difusa, o exemplo, artrose de joelho, a lesão não está embaixo de um eletrodo.
pode até ser, né, que o paciente ele fale, olha, a minha dor, ela é aqui só no lado medial. Mas muitas vezes você fala assim, onde é a sua dor? Fala, no joelho. Mas que lugar? Não sei, o joelho inteiro. A hora que eu vou subir escada, a hora que eu estico o joelho, né, ele faz uns barulhos e dói pra caramba. Então, não tem um ponto específico. Um paciente que teve uma entorse, estava jogando futebol, foi lá, rompeu o cruzado anterior. Ruptura parcial, não importa, parcial, total, né? Ainda não fez a cirurgia. Tá, onde dói? Pô, você tá de brincadeira, né? Dói o joelho, mas que lugar? O joelho tá desse tamanho. Então, aí você pode pôr um eletrodo de cada lado e fazer inversão. O que que é inversão? Você usa um tempo com um polo, aí você inverte, né? Então, aqui estava o positivo, aí agora o negativo está aqui, você inverte a polaridade, tá bom? Como que é feita a inversão? Assim, ó. Vamos imaginar o seguinte, você vai usar duas correntes. É mais fácil de entender. Você vai usar 6 minutos cada uma, tá? Então, você pôs primeiro a DF. Pois lá, os eletrodos. 3 minutos de DF. Deu 3 minutos? Desliga. Hoje em dia tem aparelho que faz automático, tá? Aí, então, depois de 3 minutos, inverte a polaridade. E faz mais 3 minutos de DF com a polaridade invertida. Tá bom? Aí, CP, segunda corrente. Volta lá para a primeira polaridade, 3 minutos de CP, 3 minutos de CP com a polaridade invertida. Tá bom? Então, é assim que nós fazemos. Ah, mas se eu for usar 3 correntes, mesma coisa, só que aí você vai inverter a cada 2 minutos, né? Então, você vai usar 4 minutos cada corrente, a cada 2 minutos você faz a inversão, tá bom? E também você poderia pensar em usar em lesões na fase subaguda, tá? Por quê? Vamos lá. Se a lesão é aguda, o ideal é o polo positivo em cima da lesão. Se a lesão é crônica, negativo em cima da lesão. Se ela é subaguda, e aí? Aí você pode fazer inversão de polaridade, tá? Então aqui, ó, o que é verde é o que está em cima da lesão, tá bom? Então fase aguda, positivo na lesão, fase crônica, negativo na lesão. Fase subaguda. Se na avaliação você percebe que aquela lesão subaguda ela está evoluindo bem, ou seja, ela está tendendo a ir para a cura, você começa com o negativo e termina com o positivo. Porque o negativo não vai estimular mais o tecido. Só que como está subagudo, corre o risco do paciente voltar na próxima sessão com aumento do edema, com aumento do processo inflamatório. Então você estimula um pouco com o negativo e termina a sessão com o positivo, deprimindo a excitabilidade tecidual. Seria mais ou menos parecido com aquela história. Você foi lá, fez bastante exercício no paciente. Só que aí você fala assim, nossa, acho que eu exagerei, viu? Ou às vezes você nem acha que exagerou, fala, mas como ainda está numa fase ainda recente, existe o risco dele voltar amanhã com derrame articular, com aumento do edema. No final dos exercícios, eu faço crioterapia com elevação do membro para evitar que isso aconteça. Essa é uma técnica que muitos colegas usam. Então, seria mais ou menos a mesma ideia. Você estimula, mas para não ter perigo de exacerbar o processo, você termina com o positivo. Ficou claro isso? Né? Responde aí. Então, o que acontece? Você, por exemplo, põe lá DF, né? Negativo em cima da lesão. 3 minutos, inverte 3 minutos com positivo em cima da lesão. Mudou a corrente. 3 minutos com o negativo, 3 minutos com o positivo em cima da lesão. Então, você começou com o negativo, terminou com o positivo. Agora, se você percebe que está indo para cronificação, você começa com o positivo em cima e termina com o negativo em cima, para terminar a sessão, né, com o aumento de fluxo sanguíneo, aumento do metabolismo, e assim por diante. Nem sempre é fácil você descobrir, né? Identificar se está indo para cronificação, para cura. Mas para cura, geralmente, é quando está evoluindo tudo bem, o paciente está melhorando, já diminuiu o edema, ele está fazendo a reabilitação de forma adequada, né?
não está fazendo uma atividade intensa antes da hora, e então você... É uma avaliação subjetiva, né, sendo bem sincero, tá? Mas existe aí essa descrição na literatura, tá? Ah, Richard, tem estudo mostrando se faz muita diferença terminar com esse polo ou com aquele? Claro que não tem, não tem, né? Alguém me falou aí na Físio Geral 1, que gostou quando a gente fala das evidências, né? Então, eu estou sendo, assim, bastante sincero com vocês, que diadinâmicas, a quantidade de evidências, ela é pouca, né? E grande parte das coisas faladas aqui são mais relacionadas à experiência prática dos profissionais, do Bernard, né, que colocaram isso em livros, tá? Em artigos a gente tem aí poucas informações, tá certo? Não sei se ficou clara a aula, né? Essa aula será postada, então, se você está assistindo é porque você já conseguiu acesso, né? Lá no Google Classroom, e vocês podem enviar as dúvidas lá no item, né, da sala de aula destinado a diadinâmicas de Bernard, tá bom? Então, podem enviar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento necessário, e que a gente vai conversando por ali, tá bom? Então, de novo, né, eu achei melhor, tanto para mim como para vocês também, gravar essa aula para ter mais tempo, para não precisar passar o conteúdo de forma corrida, e vocês terem esse material aí, né, para mais completo, né, e não terem nenhum prejuízo em conteúdo ministrado, tá bom? É exatamente a aula que a gente costuma ministrar, né, não foi retirado nada, cortada, resumida, para vocês terem o material da melhor forma possível, tá? Por isso que eu achei melhor não correr com a aula de ontoforese só para despejar o conteúdo em vocês e para falar que cumpriu, né? Então a ideia, obviamente, não é e nunca será essa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, fico à disposição de vocês, desculpem aí as brincadeiras, é só para evitar que fique muito maçante e cansativa a aula, tá bom? E obrigado aí para quem está assistindo. E eu vou colocar lá também, juntamente com essa gravação, o vídeo da prática, tá? Eu fiz lá a gravação com o equipamento, não deixem de assistir, por favor. Um abraço e até mais.